Se a gente pensar no início, né, na chegada da ferrovia para as cidades, sejam as cidades grandes, sejam as cidades pequenas, eu acho que é uma grande revolução, né? É uma transformação total. Porque eu acho que o trem muda o hábito, né? Começa devagarinho, mas vai mudando o hábito das pessoas, né? A vida dos municípios era a locomotiva. Do apito à fumaça, da lenha ao vapor. A Maria Fumaça surgiu no Brasil no ano de 1867 e se tornou um símbolo histórico e de admiração para muitas cidades interioranas. O interesse econômico dos fazendeiros de facilitar o transporte de mercadorias fez com que fossem inaugurados trechos como Campinas de Jaguari, Amparo, Monte Alegre do Sul e Socorro, dando origem à linha Campinas-Socorro, como explica o ex-usuário da Maria Fumaça e morador de Monte Alegre do Sul, João Morelli. Todo mundo dependia do trem. Não tinha caminhão de transporte, não tinha rodovia, era só trem. Todo o material que era revendido nos armazéns da cidade era recebido pelo trem. Açúcar, sal, bacalhau, querosene, que era muito vendida. No tempo vinha tudo em saco. Mas o que realmente fazia a economia da época girar era a busca e o anseio do transporte de outra mercadoria muito conhecida, o café, bebida tradicional que não falta na mesa dos brasileiros. Era o meio de transporte para levar o ouro verde, para embarcar o ouro verde, o café, no último quartel do século XIX. Era o símbolo do progresso, da fundação da vila, do começo das cidades, era a movimentação, era a riqueza, era o progresso. Tomás Aquino Pires é professor de História e coordenador da Casa da Memória em Jaguariúna, desde 2007. Ele conta que muitas reuniões foram feitas entre acionistas até que finalmente fosse inaugurado o primeiro trecho da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro em 1875. Então, ali foi inaugurado o primeiro trecho da ferrovia, que seria Campinas-Jaguari, a estação do Jaguari, à beira ali do rio Jaguari, e um ramal de Jaguari para Amparo. Seguindo a ordem de investimentos que estavam sendo aplicados à região, a linha Campinas-Amparo foi ampliada até as cidades de Monte Alegre do Sul e Socorro, conforme explica o historiador Roberto Lima. Segundo ele, o trem atraiu um grande número de turistas. Acredito que seja pelos anos 60, por aí você está em Jundiaí, né? E depois nos anos 70 você já está em Campinas. E é exatamente em 70 que vai chegar em Amparo e Mojimirim, né? 75 em Amparo, 75 em Mojimirim. Eles inauguram as duas estações no mesmo momento histórico, né? E se em 1875 está aqui, em 90 está em Monte Alegre, em 908 está em Socorro. Vista como um importante símbolo turístico, há quem diga que a Maria Fumaça carrega muito mais do que passageiros. Quem aprecia esse tipo de transporte diz também que ela carrega memórias. Entre lembranças e emoções, José Seixas, morador de Jaguariúna, relembra os momentos da infância e adolescência vividos nos vagões da Maria Fumaça. Naquela época não existia outro meio de locomoção a não ser o trem. E o trem, você sabe, era muito interessante, muito convidativo, porque tinha vários vagões, né? E a gente mesmo criança pedia para minha mãe, mãe, me leva lá, quero tomar um refrigerante. E ia no vagão, restaurante, tomava refrigerante, comia um lanche, voltava e se não estava contente naquele vagão, ia no outro vagão e as janelas eram muito amplas também, você via toda a paisagem, então não tinha como se apaixonar. Segundo Seixas, apesar do transporte ainda ser o mesmo daquela época, a experiência em andar de Maria Fumaça como passageiro mudou um pouco. Por volta acho que de 76, 77, quando ela foi substituída por os trens aí a diesel, entendeu? Melhorou assim, no tempo,
mas perdeu aquela magia, entendeu? Perdeu aquela coisa que envolvia a gente, né? Era um trem de carga, entendeu? E eu era apaixonado por esse maquinista. Eu levantava de madrugada para ver o trem passar. Meu pai viajou naquela locomotiva. Meu pai era ferroviário também e fazia inspeção nas linhas do trem. E aí meu pai encontrar com o maquinista, né, viu? Fez a pergunta a ele, né, o que representava aquele moleque lá, viu? 3 horas da madrugada, viu o trem passar. O amor e a admiração pela ferrovia foi passado por gerações na família Seixas. Filho de ferroviário, Manuel Seixas, de 92 anos, transmitiu a paixão para o filho. O dia que não conseguiu ver o trem é descrito por ele com emoção. Ele proibiu o senhor quando ele descobriu? Ah, foi de manhã cedo, quando 3 horas, né? Bateu o sino lá na catedral. Eu fui correndo lá para ver o trem. Só que meu pai já sabia da história já, né? Viu? Tinha viajado com o maquinista, né? Aí ele perguntou onde eu ia, eu falei que ia beber água, né? Falei assim, o prato de água está na cozinha. Vai dormir já. E eu fui fazer o quê, né? Só eu não vi o trem aquele dia. Quase chorei de emoção, viu? Antônio Luiz de Godoy é ex-maquinista. Com 14 anos de idade, já ajudava como pintor das locomotivas. Depois foi mecânico, foguista e aos poucos alcançou o almejado sonho de ser maquinista. E o que resta dessa época são as boas histórias, como os cafés da manhã na locomotiva durante os passeios. E de manhã cedo não tinha como a gente já tacar fogo no trem e fazer café e tal. Então quando começava a ferver a água a gente já aproveitava, né? Fazia o nosso café e comia alguns pão ali. Aí durante o trecho que a gente estava rodando, em Pedro Américo tinha uma venda lá, né? Vamos dizer, uma venda, que tinha uma linguiça boa, sabe? Aí a gente enrolava no cano. Quando não enrolava no cano, bem no apito, se você vê no apito, lá tem aquele espacinho, lá chama domo. A gente colocava lá em cima lá e a gente ia comendo durante a viagem. O apito, a convivência com os colegas e o simples fato de dar a vida a uma locomotiva a vapor fazem com que a saudade dos trilhos estejam sempre presentes para Antônio. O que eu sinto falta é do apito, eu adorava o apito. E lá a gente conhecia até um maquinista pelo outro, que ninguém apita igual um ou outro, entendeu? É muito gratificante para a gente chegar até o final da viagem, conduzindo um trem de quase 100 anos na época, né? Hoje já tem 100 anos. Os investimentos nas ferrovias cessaram em 1967. A Maria Fumaça passou a ser apenas um atrativo turístico. O charme da locomotiva a vapor foi substituído pela inovação. As rodovias chegaram e, juntamente com elas, a indústria automobilística. Para os amantes da ferrovia, o que ficou foi a saudade. Eu vi gente chorar. O trem vinha descendo, com os carros de carga atrás, os homens vinham desmontando, os trilhos, dormentos, os fios, ia jogando nos carros e a máquina ia seguindo e deixando vazio. Por isso que deu tristeza. Ela pitava, ia mal o trecho, pitava, dizendo tchau, despedindo. Foi muito triste. Existia magia, né? Quando o trem acabou, realmente se desfez a luz, vamos falar assim. Quando Deus criou o mundo, se fez a luz. Quando o trem parou, se desfez a luz, na minha opinião, né?